Tenho 73 anos e aprendi que a vida não avisa quando vai cobrar as contas. Meu nome é Antônio e já faz tempo que parei de fingir que sei tudo. O que eu sei, aprendi na marra, com o corpo doendo, com gente que amei indo embora antes do tempo, com manhãs que começaram erradas e noites que terminaram em silêncio pesado. Não tenho diploma de médico nem de filósofo. Tenho cicatrizes, memórias e uns anos a mais do que muita gente que conheci. E é por isso que hoje quero sentar aqui com você e falar de coisas que ninguém te conta, enquanto você ainda tem tempo de mudar. A primeira coisa que aprendi, e aprendi da pior forma, foi que o corpo de um homem de 70 anos não é o mesmo de quando ele tinha 40. Parece óbvio, né? Mas a gente vive negando isso. Meu vizinho Geraldo, um homem forte, cheio de vida, que trabalhou na roça desde menino, acordou numa segunda-feira às 5 da manhã, pegou a enxada antes de tomar água, antes de comer qualquer coisa, e foi capinar o quintal como se tivesse 30 anos. Quando a filha dele foi chamar para o café, ele estava caído perto da cerca. Teve um AVC ali mesmo, no quintal que amava. Sobreviveu, mas ficou com sequelas que mudaram a vida dele para sempre. Eu me lembro de olhar para aquela cena e pensar, quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Quantas manhãs eu me levantei ainda com o estômago vazio, fui direto buscar lenha ou consertar alguma coisa no fundo do terreno, sem nem parar para comer uma fruta, tomar um café? O corpo na velhice não tem reserva como antes. Quando você dorme, ele trabalha para se recuperar. E quando você acorda, o estoque de energia está quase no zero. Forçar o coração a trabalhar em ritmo acelerado sem dar combustível a ele primeiro é como ligar um carro sem gasolina na expectativa de que ele vá longe. Não vai. E quando para feio. Hoje em dia, antes de qualquer coisa, antes de abrir a janela, antes de falar com alguém, eu como. Pode ser uma banana, um pedaço de pão, uma xícara de café com leite, algo. E só depois, com calma, vou fazer o que precisa ser feito. Caminhada leve, cuidado com as plantas, uma volta no quarteirão. Não porque alguém me mandou, mas porque aprendi que o coração não precisa de heroísmo, precisa de cuidado. Falando em acordar, a segunda coisa que me custou caro foi a pressa de me levantar da cama. Minha falecida esposa Marlene sempre ria de mim, porque eu saltava da cama como se o mundo fosse acabar se eu não estivesse de pé em 2 segundos. Ela ficava deitada ainda, esticando os braços devagar, virando de lado, sentando antes de se levantar. Antônio, você vai cair um dia desses, ela dizia. E eu ria. Achava que era frescura. Pois bem, certo inverno, eu tinha uns 68 anos. Me levantei rápido para atender o telefone de madrugada. Era meu filho mais velho ligando com uma emergência. E tontei tanto que precisei segurar na parede para não cair. Fiquei parado ali por uns 3 minutos, o coração disparado, a cabeça rodando. O telefone parou de tocar antes de eu conseguir chegar nele. E enquanto esperava a tontura passar, pensei, Marlene estava certa o tempo todo. O que acontece é simples de entender, mas difícil de aceitar quando a gente ainda se sente jovem por dentro. Durante o sono, a pressão do sangue cai, o coração bate mais devagar, o corpo inteiro desacelera. Quando você se levanta de repente, esse sistema todo precisa se ajustar em segundos. E com um sistema cardiovascular que não tem mais a elasticidade da juventude, o resultado é exatamente isso. Tontura, desequilíbrio e, em casos mais sérios, queda. E queda em idoso não é brincadeira. Quadril quebrado numa pessoa de 70 anos pode mudar completamente o resto da vida. Então hoje meu ritual é diferente. Acordo, fico deitado por uns 2 minutos. Mexo os pés, espreguiço, respiro fundo. Sento na borda da cama, fico ali mais 1 minuto.
Só então me levanto. Parece exagero para quem tem 30 anos. Para quem tem 70, é sobrevivência. Tem uma outra coisa que a maioria das pessoas não fala, porque parece grosseria falar sobre isso, mas precisa ser dito. O banheiro de manhã pode ser perigoso. E não estou exagerando. Sei que parece absurdo, mas aquele momento em que muita gente força, apressa, se esforça demais para fazer o processo funcionar mais rápido, esse esforço aumenta a pressão dentro do peito de um jeito que pode comprometer o retorno do sangue para o coração. Em pessoas com coração já fragilizado, isso pode ser gatilho para desmaio, para infarto, para AVC. Meu médico, o Dr. Henrique, me explicou isso numa consulta que eu quase não fui porque achei que estava bem. Ele disse que um dos maiores riscos para idosos nas primeiras horas da manhã está justamente nessa combinação: acordar rápido, não comer, forçar no banheiro. 3 erros em sequência que podem criar uma tempestade no organismo. A solução não tem mistério: comer bem, beber água, ter paciência. Fibras na alimentação fazem toda a diferença. Frutas, legumes, feijão. Coisas simples que muita gente abandona com a idade porque acha que não faz diferença. Faz. Cada detalhe faz. E resistir ao impulso de levar celular ou jornal para o banheiro também importa. Porque quanto mais tempo a gente fica ali forçado numa posição desconfortável, mais o corpo sofre sem precisar. Agora quero falar de algo que me dói mais do que qualquer coisa física. Quero falar sobre solidão. Não a solidão de quem não tem família ou não tem amigos. Quero falar sobre aquela solidão que vai se instalando devagar, quase sem você perceber, quando as amizades vão sumindo e a vida vai encolhendo. Quando me aposentei, achei que seria bom. Mais tempo para mim, para a horta, para ler, e foi bom por um tempo. Mas depois de uns 6 meses, comecei a perceber que estava passando dias inteiros sem conversar com ninguém além da Marlene. Os colegas de trabalho foram sumindo, as saídas foram diminuindo, os filhos tinham suas vidas, e eu fui ficando cada vez mais em casa, cada vez mais quieto. O pior não é o silêncio, o pior é o que o silêncio faz com a cabeça. A memória começa a falhar mais rápido do que o normal. O humor piora, a disposição cai, e você começa a pensar que está envelhecendo, quando na verdade o que está acontecendo é que o cérebro está morrendo de sede. Sede de conversa, de troca, de riso, de discussão, de vida. Tem uma pesquisa que o Dr. Henrique me mostrou certa vez que diz que isolamento social em idosos aumenta o risco de demência e morte prematura tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. Isso ficou na minha cabeça. Porque enquanto todo mundo sabe que cigarro faz mal, ninguém trata a solidão como emergência de saúde. E deveria. Foi minha sobrinha Cláudia quem me tirou daquele buraco. Ela apareceu numa tarde de quinta-feira sem avisar. Me encontrou sentado na sala olhando para nada e disse: "Tio, amanhã você vai comigo na aula de dominó no centro comunitário." Eu fui mais para não decepcionar ela do que por vontade própria. E naquele primeiro dia, sentei ao lado de um homem chamado Benedito, que perdeu a mulher no mesmo ano que eu perdi a Marlene. E ficamos conversando por 3 horas sobre coisas que não tinham nada a ver com o jogo. Hoje o Benedito é um dos meus melhores amigos. Nos falamos todo dia. E naquele grupo encontrei mais 6 pessoas que viraram parte importante da minha vida. A questão não é ter uma agenda cheia, é ter pontos de contato reais, onde você se sente visto, onde alguém quer saber como você está de verdade. Não espere que a família faça tudo por você. Às vezes eles não sabem que você está se afastando porque você não mostra. Tome a iniciativa. Ligue, apareça, marque o almoço, mande a mensagem primeiro. Porque depois de certa idade, esperar que alguém perceba a sua solidão pode ser esperar por muito tempo.
Voltando para a saúde do corpo, há uma coisa que quase me custou a vida por pura teimosia. Durante anos, fui adiando consultas médicas. Achava que estava bem, que ia lá só se sentisse alguma coisa diferente. Meu raciocínio era simples. Se eu me sentir mal, eu vou ao médico. Parecia lógico. Era burrice. Porque as doenças sérias, diabetes, hipertensão, colesterol alto, não avisam antes de dar o golpe. Elas constroem o problema em silêncio, devagar, durante meses ou anos. E quando você sente alguma coisa, muitas vezes já está em estágio avançado. Eu descobri que tinha pressão alta numa consulta de rotina que fiz só porque meu filho insistiu tanto que ficou impraticável continuar recusando. Estava com 160 por 100 e nem sabia. O médico olhou para mim sério e disse: Antônio, você está há quanto tempo assim? Por que não veio antes? E eu não soube responder, porque a resposta era humilhante. Não fui porque achei que não precisava. E naquele dia aprendi que o corpo guarda segredos que só um exame consegue revelar. Hoje tem consultas marcadas com antecedência, como compromissos que não podem ser cancelados. Faço exame de sangue todo semestre. Monitoro a pressão em casa com um aparelhinho que meu filho comprou para mim. Vou ao dentista, ao cardiologista, ao oftalmologista. Não porque gosto, ninguém gosta, mas porque entendi que saúde preventiva é o único investimento que rende quando você mais precisa. Anote isso. Não espere sentir nada para ir ao médico. Vá justamente porque não está sentindo nada. Porque quando a doença já está fazendo barulho, ela já foi longe demais. E por último, mas talvez o mais importante de tudo que aprendi nessa vida, a saúde da mente não é menos importante que a saúde do corpo. Isso foi a lição mais difícil para mim aceitar, porque da minha geração, homem não falava dessas coisas. Tristeza era fraqueza. Ansiedade era frescura. Você engolia, trabalhava mais, dormia e esperava passar. Mas depois que a Marlene foi embora, 3 anos atrás, eu entrei num lugar escuro que nunca tinha visitado antes. Não conseguia dormir, não sentia fome, não queria ver ninguém. Ficava sentado olhando para a cadeira dela vazia na sala, como se ela fosse aparecer a qualquer momento. Meus filhos perceberam, mas não sabiam o que fazer. Eu menos ainda. Foi minha filha mais nova, a Helena, que me levou a uma psicóloga. Eu fui envergonhado, achando que aquilo era coisa de gente fraca ou louca. E a primeira sessão foi difícil. Mas a segunda, a terceira, foram me ajudando a organizar uma dor que eu não sabia nem nomear. A profissional me ensinou que luto não tem prazo, que tristeza não é fraqueza e que pedir ajuda é o ato mais corajoso que um ser humano pode ter. Não estou aqui para te dizer que é fácil, não é. Mas estou dizendo que ignorar o que você sente por dentro tem consequências físicas e que depois de certa idade, o corpo e a mente estão tão conectados que um adoece o outro sem cerimônia. Depressão em idoso aumenta risco de infarto. Ansiedade crônica deteriora a memória. O sofrimento que a gente não trata vai cobrar a conta de outro jeito. Se você está passando por algo pesado, não carregue isso sozinho. Procure um profissional. Ou pelo menos, fale com alguém de confiança. Não porque você é fraco, mas porque você merece ajuda. Porque 70, 80 anos de vida merecem ser vividos com alguma paz interior. Olhando para trás, os arrependimentos que mais me pesam não são os erros profissionais, não são as decisões erradas de negócio, não são as coisas materiais que não consegui. São os momentos com as pessoas que amei, que eu deixei passar por estar ocupado demais, cansado demais, orgulhoso demais. São as conversas que adiamos com meu pai e nunca aconteceram porque ele foi antes do tempo.
É a viagem que minha esposa quis fazer e eu fui empurrando com a barriga até não haver mais tempo para ir. A vida vai cobrando os atrasos. E quando você chega na minha idade, começa a entender que tempo não é o que você tem, é o que você escolhe fazer. E as escolhas mais importantes raramente são as grandes e dramáticas. São as pequenas, do cotidiano. Levantar da cama com cuidado, comer antes de se movimentar, ligar para o amigo que sumiu, ir ao médico mesmo sem sintoma, sentar com alguém e conversar de verdade. São essas escolhas que, somadas ao longo dos anos, determinam se você vai envelhecer com leveza ou com arrependimento. Não existe fórmula mágica, não existe segredo guardado em lugar nenhum. Existe presença, cuidado e a humildade de reconhecer que o corpo e a mente precisam de atenção todos os dias, não só quando estão quebrando. Eu tenho 73 anos e ainda estou aprendendo. Ainda erro. Ainda acordo às vezes com pressa quando deveria ter calma. Mas a diferença é que agora eu sei. E saber, quando você leva a sério, muda o que você faz. E o que você faz muda o que você se torna. Se tem uma coisa que quero que você leve daqui, é essa. Trate-se bem agora. Não amanhã. Não quando aposentar, não quando tiver mais tempo, agora. Porque o futuro que você vai ter é o resultado de como você cuida de si mesmo hoje. E você merece um futuro que vale a pena chegar.